Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e lá acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá escolha a rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, o nosso tema, vamos saber sobre o tempo aqui na nossa região. Final de semana de temperaturas elevadas, muito calor e ontem aí muita chuva, principalmente vento em algumas localidades, pontos isolados aqui da nossa região. Jacareí aí sofreu com ventos fortes, região ali do Parque Meia Lua. Em São José dos Campos também tiveram alguns transtornos. Mas Mônica Maria, conta pra gente o que os meteorologistas prevêem para esta última segunda-feira do mês de fevereiro. Esse calor deve continuar? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas, pois é muito calor mesmo e a última semana de fevereiro ainda deve ser de temperaturas elevadas. Vamos começar o nosso boletim do tempo de hoje pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 19 e máxima de 29 graus em Jacareí e São José dos Campos. No litoral norte, mesmas condições do vale. Dia de sol entre nuvens e com chance de chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens, mas tempo firme. Mínima de 23 e máxima de 28 graus em São Sebastião e Ilha Bela. Na Serra da Mantiqueira, segunda-feira deve ser de sol com muitas nuvens. Tarde e noites chuvosas, mínima de 16 e máxima de 25 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia, mais 34 minutos. E vamos falar sobre um assunto hoje que talvez você nunca tenha ouvido, mas a gente falando sobre algumas características, talvez você se identifique ou identifique alguém. Medo do abandono, mudanças repentinas de humor, impulsividade e dificuldade de controlar a raiva. Essas são algumas das características do chamado transtorno de personalidade borderline. Estima-se que existam cerca de 2 milhões de pacientes de transtorno de personalidade borderline no Brasil, o que faz com que esse seja um transtorno muito comum, embora pouco falado e compreendido. O borderline é uma doença mental caracterizada por instabilidade emocional, dificuldades em relacionamentos interpessoais, além de impulsividade, e é frequentemente em mulheres, cerca de 75% dos casos diagnosticados no público feminino. Essa é uma verdadeira montanha-russa de emoções que faz com que o transtorno seja um dos mais lesivos, que o paciente tem dificuldade de controlar a sua raiva. E hoje esse será o nosso assunto aqui no programa Abre Aspas e vamos saber um pouquinho sobre esses sinais, como é feito o diagnóstico, tratamento, como que os familiares, ou mesmo amigos podem auxiliar nesse processo. E você é convidado a participar conosco, interagindo pelo nosso WhatsApp, que já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Lembrando que você pode mandar pra gente mensagem de áudio ou de texto, áudio não muito longo, combinado? 40 segundos ali para que a gente consiga atender todos os ouvintes. E se você não quiser se identificar, não precisa, combinado? Só coloque ali, reforce, não me identificar. No áudio pode falar que não é para ser identificado e a gente vai respeitar a sua privacidade e passar a sua pergunta para nossa convidada de hoje. Abre aspas. Abre aspas.
E nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, o programa Abre Aspas recebe com muito carinho, mais uma vez, a doutora Úrsula Noleto, ela que é médica psiquiatra e gentilmente está conosco ao vivo aqui no programa Abre Aspas para falar sobre esse assunto tão importante. Doutora Úrsula, seja bem-vinda à Rádio Canção Nova. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite em falar desse assunto que, como eu disse, é pouco falado e compreendido e os números são altos. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui com vocês. Agora, doutora, em relação a esse transtorno, né, de personalidade, é algo novo ou não? Ele é desconhecido, já existe faz bastante tempo, porque 2 milhões de pessoas, uma estimativa, claro, aí, né? 2 milhões de pessoas no Brasil é um número expressivo, né? Sim, bastante expressivo. Na verdade, não é algo novo, né? Na verdade, a mídia hoje em dia fala um pouco mais sobre os transtornos mentais, então isso acaba se tornando mais conhecido, né, do grande público. Mas os transtornos de personalidade sempre existiram, né? Na verdade, no Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais anterior, o DSM-4, isso era considerado, existiam eixos, né? Então, os eixos clínicos e os eixos de transtorno de personalidades, que seriam o eixo 2. Hoje em dia, no DSM-5, né, que é o novo manual estatístico, já não existe essa separação, né? Mas dentro dos transtornos de personalidade, nós temos o grupo A, B e C. E o transtorno de personalidade borderline está nesse grupo B, que tem a ver mais com aquelas pessoas que têm essa característica de convivência mais difícil, uma personalidade mais manipuladora, mais histriônica, né? Então, o transtorno de personalidade borderline, ou emocionalmente instável também, traduzindo, ele está aí como um diagnóstico como outro qualquer, como poderia ser algum transtorno de humor e tudo mais. Porém, o transtorno de personalidade, ele tem a ver com a incapacidade da pessoa ter uma autoimagem satisfatória, né? A dificuldade do eu, ela tem uma formação do eu insatisfatória, então ela tem muita dificuldade na relação com o outro, né? Então, os transtornos de personalidade em geral, eles têm a ver com essa dificuldade da autoimagem e da relação com o outro, e são entidades que a gente percebe de uma forma mais contínua na vida, diferente, por exemplo, de um transtorno de humor, por exemplo, um transtorno bipolar, em que a gente tem períodos de comportamentos patológicos, né? Por exemplo, num momento de depressão, durante algum tempo, num momento de mania. No borderline, não, a gente já tem um modelo de comportamento ali da própria patologia que se estende, que se mantém, né? Independente de estar associado, estar em comorbidade com outra patologia, porque é uma coisa que pode existir também. O sujeito que tem transtorno de personalidade borderline, ele pode desenvolver outras entidades clínicas, como uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou pode comorbidamente ter um transtorno bipolar também. Agora, doutora, no caso do borderline, as pessoas, por si próprias, ela consegue perceber isso ou não? É uma dificuldade grande aí esse diagnóstico? É um diagnóstico difícil, Vanessa. É difícil porque existem vários diagnósticos diferenciais que a gente chama. Então, são diagnósticos em que a gente pode confundir. E também, além de serem diagnósticos diferenciais, podem vir comorbidamente, ou seja, podem vir junto também com o transtorno borderline. Então, o sujeito, é muito comum, um dos diagnósticos diferenciais mais comuns do transtorno borderline é o transtorno bipolar. Porque a gente vê, por exemplo, num episódio de mania ou de hipomania, muitas vezes a pessoa tem um humor extremamente irritável e muitas vezes se comportar de forma impulsiva, agressiva, e não necessariamente ser um transtorno de personalidade borderline, né? Que é uma característica, né, essa impulsividade, muitas vezes essa agressividade, essa dificuldade de lidar com o outro, está muito presente no transtorno borderline, mas é como eu falei, normalmente de uma forma mais contínua do que seria num outro tipo de transtorno como o bipolar.
Lembrando que você pode participar conosco pelo 12 30 19 8801. Hoje é a doutora Úrsula Noleto, ela que é médica psiquiatra, trazendo pra gente a importância, né, desse assunto, da gente realmente entender o transtorno borderline, também diferenciar, né, de outras patologias. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente, né, desses sinais, né? A gente que muitas vezes está de fora, principalmente quando a gente fala das questões psiquiátricas, emocionais, mentais, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que é sempre, por mais que a pessoa tenha aquele sofrimento, às vezes ela está num nível que ela não consegue pedir ajuda. Então, quem percebe é quem convive, seja ali o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o irmão ou os amigos mais próximos. No caso do borderline, as pessoas também conseguem perceber isso, ver que alguma coisa ali está fora, né, daquela normalidade da pessoa? Sim, geralmente são pessoas, né, muito impulsivas, e essa impulsividade ela pode vir em vários aspectos, como por exemplo no comer excessivo, no uso de drogas, na sexualidade, né, dirigindo o carro, por exemplo, né, se colocando em situações de risco com certa frequência. A questão da autolesão é muito comum, né? Nem toda autolesão é transtorno borderline, mas é extremamente comum no transtorno borderline esse tipo de atitude, né? É como se fosse alguma atitude de tentar um alívio daquela dor interna. Muitas vezes eles fazem esse tipo de automutilação, como cortes, etc., né? Os pensamentos de autoextermínio, né? Então, assim, inclusive chegando a tentativas frequentes até de suicídio, né? É muito comum se falar que o borderline, ele não se mata, ele ameaça. Mas isso não é verdade. 10% da população com esse transtorno acaba falecendo por suicídio consumado mesmo. Mas é verdade também que, assim, que as tentativas muitas vezes são bastante frequentes. Acontecem muitas tentativas, sim, mas de fato pode chegar realmente ao suicídio consumado, e é uma causa de morte bastante frequente nessa população, né? Outra coisa que chama atenção no histórico do transtorno de personalidade borderline é a gente investigando uma infância com traumas, né? Traumas, geralmente abusos psicológicos, abusos sexuais, abuso moral, perdas, né, de entes próximos, situações de rejeição, de abandono. Então, a gente investigando o histórico desses pacientes, é extremamente comum esse tipo de situação traumática, né, aí na história de vida da pessoa que tem esse diagnóstico, né? E geralmente são pessoas, assim, que têm esse senso de rejeição muito aflorado, né? Aquela coisa do se apegar excessivamente, né? E a coisa do 880, né? Ou ama demais, ou se a pessoa decepcionou, às vezes numa coisa extremamente pequena, boba, passa a ser extremamente odiada aquela pessoa, né? Então, assim, coisas realmente pequenas, né? A pessoa, de repente, atrasou um compromisso, atrasou porque não me ama, porque, né? Então, assim, é aquela coisa de superestimar pequenas coisas, né, por conta dessa sensação de rejeição. Tudo acaba indo para esse lado da possibilidade de rejeição. Então, por isso, os relacionamentos nas pessoas que têm esse transtorno, eles são muito intensos. São relacionamentos de uma dependência emocional enorme, o que acaba pesando muito para o outro lado. Sim, sim. Isso não só a questão de relacionamento amoroso, né? A gente fica pensando ali num relacionamento familiar mesmo, né? Sim. A pessoa deve colocar uma sobrecarga sobre o outro mesmo, né? Sim, amizades, né? Então são pessoas que acabam, na realidade, apesar de terem muito medo da rejeição, acabam até cavando uma rejeição, porque é muito difícil para o outro lado entender que existe esse apego enorme, né, que a pessoa está dependente emocional de você. Então, assim, muitas vezes as pessoas se afastam por conta disso, né? E aí vem toda aquela tempestade emocional, né? Muitas vezes a automutilação, né? Os pensamentos de autoextermínio, uma autoimagem distorcida, no sentido de que, assim, eu não sirvo para nada, eu sou uma pessoa ruim, né? Então tem toda essa questão também. Agora, doutora Úrsula, existe uma causa
para esse transtorno, né? Porque a gente fica imaginando, né? Meu Deus, né? A pessoa nasce assim, é algo que vai acontecendo, ela desenvolve. O que né, a medicina diz diante dessa situação? Então, sabe-se que algumas pessoas são mais vulneráveis a traumas vividos, principalmente no período da infância, que é o período mais sensível. Sim. Né? Então, algumas pessoas, do ponto de vista genético, elas já têm essa vulnerabilidade. Então, sabe-se que existe 5 vezes mais chance de uma pessoa ter um parente de primeiro grau, uma pessoa que tem o transtorno borderline, ter um parente de primeiro grau, esse parente ter o mesmo transtorno, além da questão genética, questões muitas vezes de lesões neurológicas podem levar a isso, lesões de parto, né? Então, assim, são situações que podem levar e tornam essas pessoas, e aí vem os outros fatores traumáticos. Muitas vezes, por exemplo, se tem aí uma questão neurológica e na infância ainda sofre uma questão de abuso, né, um abuso sexual, um abuso moral, uma rejeição, uma perda. Então, nisso vai se construindo aí essa personalidade patológica. Até uma pergunta que chegou pra gente aqui, a gente posta, né, o nosso card lá, a pessoa pediu para não ser identificada e a gente vai, claro, respeitar. Você que quiser participar, pode mandar a sua pergunta aqui que nós vamos manter aqui o seu anonimato. Ela diz o seguinte: tenho uma filha adotiva de 9 anos, adotamos ela quando ela tinha apenas 3 e tenho percebido ela com alguns comportamentos, como esses do borderline. Fui pesquisar um pouco, mas gostaria de saber, doutora, é possível nessa idade a criança já dar sinais desse transtorno? Qual médico devo procurar? 9 anos, foi adotada com 3 anos e a mãe já começa a perceber alguma coisa diante disso. Criança já apresenta isso, doutora? Pode apresentar alguns sinais, mas também tem que se investigar a questão de diagnósticos diferenciais, né? Sim. Um transtorno de oposição desafiante, por exemplo, né? Até o transtorno de humor bipolar pode se manifestar na infância, né? Então é interessante se investigar com um psiquiatra infantil, um psiquiatra da infância e adolescência, né, para realmente fazer um tratamento adequado o mais precocemente possível. Quanto mais precoce o tratamento, melhor o prognóstico. Até porque ela diz aqui que tem essa questão da adoção, e a senhora comenta muito sobre essa questão da rejeição. Isso também pode ser um fator ali, né? Se Sim. caso for, né, diagnosticado, né, esse transtorno de borderline, pode ser alguma coisa ali, um ponto também, né? Sim. Questões neurológicas, né? Às vezes uso de drogas pela mãe biológica, Sim. na gestação, que podem causar determinados problemas neurológicos. A gente sabe que é bastante comum, né? Então são coisas, né? São fatores que vão se somando e que precisam ser investigados. Aí se a mãe percebeu, né, alguma alteração comportamental aí que esteja trazendo algum transtorno para a criança. Agora, doutora Úrsula, conta um pouquinho pra gente, como que esses pacientes chegam até um psiquiatra? Existe um longo caminho aí, né? A gente já falou aqui sobre outros transtornos e a gente vê que, principalmente quando está relacionado à questão mental, procura-se vários profissionais. O psiquiatra às vezes acaba sendo o último, né? Porque às vezes aquela não aceitação diante disso, imagina, eu não tenho isso, eu não sou assim, né? Essa negativa do diagnóstico também acontece nesse caso do borderline? Sim, né? É fato que hoje existe uma divulgação muito maior, como eu falei, a respeito dos transtornos mentais. Tem mudado, né? Mas ainda é difícil, inclusive para a própria família, sim, né? Assumir sim. que tem uma filha, um filho com algum transtorno mental. Então, muitas vezes a gente vai pegar esses pacientes depois que eles já foram num pronto-socorro por uma tentativa de suicídio ou por uma automutilação. Então, chega num ponto em que realmente não dá mais para esconder aquela situação. Aí chega no psiquiatra, né? Na maioria das vezes acaba sendo por essa via, infelizmente. Uma via mais dolorosa mesmo, sim, né? Sim. Diante dessa situação. E no caso, doutora, de um paciente que chega ali para vocês, como que é esse passo a passo? Como é que como são essas tratativas? Não é algo fácil, né? Tem que realmente ali ter um diagnóstico muito bem feito, porque, como a senhora disse, pode haver confusão também, né? Sim. Quando é paciente mais jovem, muitas vezes a gente chama também os pais, né? Porque muitas vezes tem uma informação, né? Coisas que muitas vezes a própria pessoa não percebe, né? E é interessante que alguém que esteja convivendo ali do lado, né? Ou o cônjuge, enfim,
né? É importante, além da entrevista ali da anamnese com o próprio paciente, ter alguém também que observa, porque é aquela coisa, muitas vezes a pessoa não enxerga os próprios comportamentos, né? Sim. Ou não considera aquilo como algo fora da norma, né? Acho que é normal, né? Exato, né? Sempre viveu daquela forma, Uhum. então não tem outra referência, né? Sim. Acha que é daquela forma que as pessoas têm que reagir mesmo às situações, né? Então, assim, através da entrevista clínica, é claro, vamos pedir exames normalmente, também para ver se tem alguma questão clínica a mais, né? Mas basicamente é a história clínica, colher uma boa história do paciente. Até a Lúcia, ela é de Jacareí, pergunta aqui: doutora, boa tarde, gostaria de saber, existe algum exame que comprove que a pessoa tem esse transtorno? Não tem nenhum exame específico, exame né? específico para isso, não. Não é que nem uma doença, né? Uma anemia que você faz um exame de sangue e comprova. Não é assim, né? Na psiquiatria, assim, muito poucas coisas a gente tem um exame que realmente comprove, né? A grande maioria dos transtornos mentais é justamente a pesquisa clínica mesmo, é uma boa anamnese, os sintomas, é o que a família traz, né? Todo o transtorno que a patologia causa no indivíduo, que ele vai trazer para a gente, e a gente, através daquilo, vai montar um diagnóstico e seguir um tratamento. E é interessante, né? Porque reforça mais uma vez a importância, como a senhora destacou ali, dos familiares estarem juntos, né? Aquele que convive próximo. Porque eu, né, pesquisando para preparar a pauta, né? Eu vi várias questões, e uma das questões que me chamou a atenção, até comentava com a doutora antes da gente começar o programa, é que a pessoa que tem esse transtorno de borderline mente com bastante facilidade, e às vezes até ela mesmo acredita na própria mentira. É isso mesmo, Sim, doutora? isso pode acontecer, e omite muitas vezes, né? Não conta, assim. Não conta, e assim, na psiquiatria, a informação é preciosíssima. Sim. Porque como a gente não pode contar com exames complementares realmente específicos, né, para fazer o diagnóstico, a gente precisa de uma boa informação. Se o paciente não traz essa informação, a gente não consegue fazer o diagnóstico. Então, mas isso existe, sim. Muitas vezes de omitir informações, às vezes até de distorcer, de mentiras, desse tipo de coisa. Muitas vezes até no intuito de manipular o outro ali que está do lado, por conta dessa questão de dependência emocional e tudo mais. Então, assim, não é um diagnóstico fácil, realmente. Então, como nunca, né? É importante realmente ter alguém, né? E o médico ter essa sensibilidade, né? Porque às vezes você escuta aquela história que a gente às vezes escuta só um lado, né? E a pessoa, às vezes, por não aceitar, e como a senhora destacou anteriormente, né? Às vezes ela conviveu, ela sempre foi assim na cabeça dela. Não, eu sempre fui assim, né? Por que agora estão achando que eu tô diferente, né? Sim. Então, pode ser que realmente ela omita ali, porque para ela tá tudo dentro da normalidade, quando na verdade a família, né, o amigo, o cônjuge tá percebendo alguma coisa fora do padrão, né? Sim, são pessoas que muitas vezes se sabotam ao longo da vida. Então, aquela pessoa que está terminando a faculdade e não se forma, que está num trabalho bom e de repente ela pede demissão ou ela faz alguma coisa para ser demitida. Então, assim, são pessoas que assim, né, que têm uma característica de sabotar-se, de se colocar numa posição em que ela dependa muito do outro por conta desse trauma de rejeição muito grande, né? Então ela não consegue muitas vezes ir adiante quando ela não faz um tratamento, né? O tratamento principal no transtorno de personalidade borderline é a psicoterapia. Ela precisa ter uma outra imagem dela mesma, ela precisa aprender a conviver com os outros, né? Embora a medicação em alguns momentos seja importante, mas ela precisa aprender isso, e isso através da psicoterapia, uma psicoterapia bem feita. Muitas vezes as pessoas com transtorno de personalidade borderline, lá nos seus 40 e tantos, 50 anos, elas têm uma melhora significativa pelo próprio amadurecimento, por tudo que ela passou na vida, por fazer um tratamento, fazer uma psicoterapia. Então, muitas vezes elas chegam lá na frente e elas têm não digo uma cura, né? Não é uma cura, Sim. mas elas têm uma melhora significativa, né? Por todo o amadurecimento, né? Nessa fase mais jovem, é a fase mais difícil, realmente. É a fase em que a pessoa tem mais crises, é a fase em que a pessoa tem mais dificuldade de relacionamento, mais atitudes impulsivas, mais tentativas de suicídio. Então, é a fase mais complicada, né? Então, o tratamento, quanto mais precoce,
melhora o prognóstico. Agora, doutora, uma dúvida. Existe uma faixa etária aí que consegue se perceber que esse transtorno ele fica mais evidente a partir de tantos anos? Geralmente na metade da adolescência para frente. Que é uma fase já complicada. Sim, também, não é? Que tem toda uma transformação ali, né? A questão da adolescência para a fase adulta. Então, é bem complexo mesmo, porque já existem, né, as alterações fisiológicas comuns, vamos dizer assim. Sim, ainda sim. A pessoa que tem uns transtornos, então é uma bola de neve mesmo, né? E o que faz o diagnóstico mais difícil ainda nesse período, porque tem todas as mudanças hormonais, comportamentais da adolescência, que muitas vezes estão ali, são esperadas, mas muitas vezes estão além, quando a gente percebe que é um comportamento além do que seria o esperado, né? Essa questão muito da dificuldade da relação com o outro, do isolamento, né? Períodos de depressão, porque, como eu falei, a depressão é muito comum aí no transtorno borderline, né? E é um diagnóstico diferencial, né? A gente entender se é só uma depressão, se é uma depressão num transtorno borderline. Então, assim, é uma fase complicada, mas é a fase que mais a gente precisa ficar de olho, porque é a fase mais complicada em que o risco é maior. Nossa, muito interessante isso, e reforça mais uma vez a importância, né, desse olhar diferenciado, né, principalmente, como a senhora disse aí, dos pais, né, porque a adolescência a gente já se preocupa tanto, né, a gente vê ali que de manhã tá com um humor, à tarde tá com outro, aí a gente fica, não, faz parte, né, e a gente tem muito isso, às vezes na correria, né, doutora, a gente fala, não, é normal, é fase, vai passar, e às vezes não consegue, né, talvez até por falta mesmo de conhecimento, de ter esse olhar diferenciado que se faz tão importante, né? Os pais, principalmente, aí, ter esse olhar diferente, né? É normal até que ponto, né? Porque às vezes a gente normaliza demais as coisas, né? Sim, e muitas vezes o adolescente, o jovem, ele acaba numa atitude extremada justamente para pedir ajuda, né? Ele acaba pedindo ajuda, às vezes, de uma maneira de uma automutilação, uma tentativa de suicídio. É verdade. Eles já vão pro extremo mesmo, né? Exato. Mas na verdade porque ele talvez não tivesse nem força para gritar e pedir ajuda, sim, né? Então, ou por não entender o que tá passando com ele, né? Sim. Todos nós já passamos, né, por essa fase e realmente tem hora que a gente fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, né? Parece que é algo que a gente fala, nossa, não consigo controlar isso, né? E realmente a gente tem que ficar atento. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Hoje nós estamos conversando com a psiquiatra, doutora Úrsula Noleto, falando sobre o transtorno de borderline. Você, claro, pode participar conosco pelo 12-3019-8801. Quer mandar alguma pergunta? Conhece alguém que tem aí passado por essa situação, tem demonstrado esses sinais, ou tem alguma dúvida, né, em relação a outros transtornos que talvez possa estar relacionado, você tem essa dificuldade de relacionamento, manda pra gente a sua pergunta, 12-3019-8801, você pode se identificar, mas se não quiser se identificar, tá tudo bem, manda pra gente, depois do intervalo a gente volta com a sua participação, não saia daí. 1h mais 3 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025 e hoje nós estamos conversando sobre o transtorno de borderline. Nós estamos conversando com a psiquiatra, a doutora Úrsula Noleto. Ela está falando um pouquinho pra gente sobre esses sinais, esses sintomas, né? Esse diagnóstico, como ela falou, é um diagnóstico que precisa realmente de uma atenção diferenciada. E doutora, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho pra gente em relação a esse paciente, né, que tem esse transtorno. De alguma forma, a senhora percebe que existe nesse paciente ali um sofrimento? Tem o sofrimento? Porque às vezes a gente de fora, né, acha que a pessoa tá fazendo isso de propósito, ela faz, ela nem percebe. A pessoa sofre diante disso? Sim. Né? Nos transtornos de personalidade, geralmente a gente fala que são transtornos em que eles fazem sofrer e eles sofrem muito, né? Então, assim, quem está em torno sofre com aquilo, mas a pessoa ela tem um sofrimento profundo também, né? E muitas vezes é isso que faz ela procurar ajuda, né? Quando não chega às vias de fato, como eu falei, muitas vezes procurar ajuda só porque houve, né, uma autolesão ou uma tentativa de suicídio, só nessa situação drástica, né? Mas muitas vezes existe essa questão do sofrimento, né? São pessoas que muitas vezes acabam se isolando, se sentindo culpadas porque afastam as pessoas e não tem essa percepção do afastar no próprio comportamento. Então, assim, aí o sentimento de rejeição cresce,
Do tipo, eu não presto, eu não sirvo para nada, ninguém quer ser meu amigo, ninguém quer namorar comigo, né? E ela não tem esse insight de perceber o que acontece no comportamento dela, muitas vezes, que afasta as pessoas. E ela fica achando que há algo errado no eu dela, né? E não, eventualmente, em alguma ação, em algum comportamento. Sim. É como se ela fosse uma pessoa defeituosa, né? Então, por isso que é importante que essa pessoa procure um tratamento também psicoterápico para entender essas questões, porque senão são pessoas que realmente chegam num ponto de uma sensação tão enorme de vazio interior que acabam muitas vezes tirando a própria vida por conta disso, por achar que não merecem viver em sociedade, por ter essa dificuldade, né? Então muitas vezes assim, no afã de manter um relacionamento, elas acabam tendo essa atitude mais manipulativa, mais sedutora, né? E isso muitas vezes, infelizmente, acaba afastando, ao invés de atrair, né, as pessoas. Agora, doutora Úrsula, no caso, por exemplo, das pessoas, né, diagnosticadas aí, consegue, por exemplo, assim, ela consegue disfarçar isso por um bom tempo? Vamos pensar ali na fase da adolescência para a fase adulta. Ela consegue segurar aí esse comportamento, vamos dizer assim, manipular ou enganar quem está próximo dela para só depois de alguns anos realmente ter esse diagnóstico? É difícil, porque na realidade, como geralmente a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela tem uma dificuldade de autocontrole, são pessoas muito impulsivas, então assim, facilmente vão acabar explodindo de alguma forma. Sim. Né? E muitas vezes de uma forma agressiva. Então é difícil manter isso, né, escondido, dissimular essa situação. Muitas vezes vão entrar em quadros depressivos significativos, ao ponto de se isolar, de ter dificuldade de se cuidar, né, de se automutilar. Então, assim, é difícil dissimular essa situação, né? Na realidade, a manipulação do borderline é mais no sentido de manter o outro do seu lado, né? Ela tem uma dependência emocional, então ela precisa manter o outro ali sob seu controle, do seu lado. Então, muitas vezes acaba manipulando, às vezes até exagerando em alguns aspectos, né, de forma que o outro esteja ali sempre à disposição, por conta dessa fantasia de rejeição muito grande que eles têm. Agora, doutora, mais uma pergunta que chega aqui, a pessoa, né, pediu para não ser identificada, ela diz o seguinte: gostaria de saber como os familiares devem lidar com o seu parente que tem esse transtorno, o que ajuda e o que pode atrapalhar nesse processo. E aí eu acho que é muito interessante isso, porque quem está do lado tem um papel importante, né? Sim, sim. É muito delicado, né? Porque é aquela coisa, você também não pode ceder a toda a sedução, a todo capricho, mas ao mesmo tempo você não pode subestimar, né, o sofrimento dessa pessoa. Você é uma corda bamba ali mesmo, exatamente, né? Não é fácil. Porque muitas vezes essa pessoa vai ameaçar se machucar, vai ameaçar se matar. E assim, as ameaças no transtorno borderline, elas são muito frequentes, bastante frequentes. Mas não quer dizer que a pessoa não vai eventualmente executar, né? Tanto que 10%, em média, podem morrer por um suicídio, em consequência de um suicídio. Então é aquela coisa que é muito difícil, né? Você não pode ser nem de mais nem de menos. Sim, porque sim. O próprio borderline é 880, né? Ou ele é extremamente amoroso, extremamente próximo, ou ele é arredio, explode, odeia, né? Então, assim, a gente não pode entrar nessa dança do 880 com ele. Sim. Agora, no caso, por exemplo, ela coloca aqui o que pode ajudar e atrapalhar nesse processo. Em relação a essa pessoa que tem esse diagnóstico ali, né, feito, por exemplo, ele não quer se tratar. Como é que um parente lida diante dessa situação? É muito complicado, porque não dá para prescindir do tratamento. E isso é comum, doutora, eles não aceitarem o tratamento ali? Olha, eu não julgo que seja, assim, tão difícil eles aceitarem o tratamento, não. Porque são pessoas que chegam realmente num grau de sofrimento muito grande. Então, muitas vezes eles querem ajuda. Muitas vezes essa automutilação e a tentativa de suicídio é um grito de socorro mesmo. Porque muitas vezes eles já mostraram o sofrimento deles para os familiares e aquilo ali foi subestimado, e aí eles chegam nas vias de fato justamente para ter essa atenção. Então eu não julgo que eles fujam muito do tratamento, não.
Mas no caso daqueles que não toma, a pessoa tem que ficar em cima mesmo, Tem que ficar em cima, porque não dá para ficar sem tratamento. É um sofrimento para todos, não é só para a pessoa. Verdade, é. Agora, em relação à questão da medicação, existe uma medicação para isso? Como é que é o tratamento, doutora? É um tratamento multidisciplinar? Como é que uma pessoa que recebe esse diagnóstico vai ser tratada ali? E existe um período de tratamento ou não? Isso é pro resto da vida? O padrão ouro mesmo é a psicoterapia. Hoje em dia existem linhas de psicoterapia bem específicas até para o transtorno de personalidade borderline. No caso, medicamentos, isso? Não, terapia psicoterapia. Né? Os medicamentos, eles vão também ter o seu papel em alguns momentos, mas assim, o principal, assim, que é imprescindível é a psicoterapia, porque são pessoas que têm uma distorção no seu eu, no seu modo de lidar com o outro. Isso o remédio não vai trazer. Sim. Isso é uma questão de autoconhecimento, dirigido ali pela psicoterapia. Né? Então, por exemplo, as psicoterapias da linha cognitivo-comportamental, tem bastante evidência científica. Hoje em dia existe a psicoterapia dialético-comportamental, que é a DBT, Dialectical Behavioral Therapy, que foi desenvolvida até por uma paciente de transtorno borderline, que hoje em dia ela já tem 50, 60 anos e ela está bem melhor. E ela estudou da área e ela desenvolveu esse tipo de psicoterapia, que é um padrão ouro aí para o transtorno borderline, que é uma psicoterapia tanto individual como em grupo, e que você tem um acesso a vários terapeutas assim que se revezam, que você pode ter um acesso fora ali do setting terapêutico. Então, eventualmente, se a pessoa tiver um pensamento suicida à noite, ela tem aquele grupo ali que vai dar esse suporte para ela, né? Mas outros tipos, eu sei que é um tipo de psicoterapia talvez mais de difícil acesso aqui no Brasil, esse Sim. tipo, né? Mais custoso, mas assim, as psicoterapias do tipo cognitivo-comportamentais, né, são importantes nesse sentido de direcionar o paciente. E em alguns momentos a medicação é importante também junto com a terapia. Então, naquele momento que o paciente deprime, muitas vezes a gente vai utilizar ali os antidepressivos. Em alguns momentos, o paciente mais irritadiço, mais explosivo, a gente vai usar, ou mais ansioso, estabilizadores de humor, né? Medicações, em geral, a gente fica entre os estabilizadores de humor, às vezes antipsicóticos de segunda geração. São pacientes que eventualmente até podem ter sintomas psicóticos, ser mais paranoides em alguns momentos, mas não é algo que se mantém, como por exemplo numa esquizofrenia ou num transtorno bipolar. Então, em alguns períodos de maior estresse, eles podem desenvolver esses sintomas psicóticos. Então, a gente vai usar a medicação ali de acordo com aquele momento que ele está passando. Doutora, uma pergunta que chega aqui, a Célia de Jacareí. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, a pessoa que tem esse transtorno pode começar com uma depressão? Ela pode ter depressão, não digo começar, porque transtorno com depressão. Porque é muito difícil uma pessoa que tem só um quadro depressivo, a gente já pensar que possa ser um transtorno borderline, a não ser que ela já tenha características anteriores e ela tenha deprimido por algum motivo. Sim. Mas assim, uma depressão somente em si, a gente vai dar primeiro um diagnóstico de depressão, ou unipolar ou bipolar, enfim, de acordo com as características, né? E acontece, doutora, por exemplo, de haver essa confusão de diagnóstico ali, de transtorno, igual a senhora comentou que as pessoas podem confundir com bipolaridade, é comum isso? Principalmente com o transtorno bipolar. O que diferencia? Então, no transtorno bipolar, a gente tem as fases, né? Então, a gente tem fases mais depressivas e a gente tem as fases de mania ou hipomania, que a gente chama que são fases de maior aceleração, maior euforia, ansiedade, agitação, né? E isso dura algum tempo, independente do que está acontecendo ali na vida da pessoa. No transtorno borderline, às vezes a pessoa passa por uma situação estressante e ela vai reagir de uma forma naquele momento. Ela já tem uma personalidade já explosiva, uma personalidade, né, de extremos, irritadiça, que se continua, diferente do transtorno bipolar, que ela vai ter fases, né? Mas ela é mais reativa às situações. Por exemplo, ela passa por um determinado estresse, uma perda, ela vai muitas vezes deprimir naquele momento ali e depois aquilo passa.
ou ela passa por alguma situação que a deixa mais ansiosa e aquilo passa, né? Então, diferente do bipolar, que às vezes ele está passando por uma situação ali de hipomania e ele passa por uma situação de perda, uma situação triste, ele vai continuar com o humor daquele jeito, porque ele está naquele momento dele, né? E tem momentos de estabilidade, coisa que o borderline não tem. Ele tem um contínuo de alteração comportamental. Então, realmente é algo que precisa ter uma atenção nos detalhes mesmo desse diagnóstico, Sim, né? até porque se a gente medica errado, um bipolar achando que é borderline com antidepressivo, por exemplo, você pode desencadear um quadro de mania pela medicação. Gente, porque são medicações diferentes, né? Sim. É muito interessante isso. Até porque, né, doutora, a gente fala da automedicação e a gente vê que, infelizmente, isso acontece hoje, né, nas questões até de medicamentos controlados. Tem que tomar cuidado, né, doutora? Tem que ficar atento, porque não é porque eu tenho um diagnóstico A que a gente tem mania de querer diagnosticar o outro, né? Ninguém estudou, só quem estudou que pode fazer isso. E mesmo quem estudou, a senhora falou que é um quadro que precisa de uma atenção especial ali, porque é complicadíssimo isso, né? Sim, inclusive não precisa nem ser medicamento controlado. Tem medicamentos que a gente compra no balcão da farmácia que podem trazer alterações de humor, desencadear um quadro, abrir um quadro bipolar numa pessoa vulnerável, por exemplo. Deus, né? olha então isso. tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Mais uma pergunta aqui, a pessoa também pediu para não ser identificada. Olá, boa tarde, parabéns pelo tema. Gostaria de saber, minha filha tem 19 anos e doutora, ela gasta demais. Este mês fez uma dívida no cartão de crédito com roupas, o guarda-roupa está tampado de roupas com etiqueta e ela é impulsiva em tudo. Começou a namorar tem 3 meses e já comprou presentes caríssimos. A gente fala e ela diz que ela ama esse namorado. O que fazer? Compulsividade, nesse caso, né, que gasta demais, isso pode ser um sinal? Pode ser um sinal do transtorno borderline em que existe, é lógico que aí vai ter uma Sim, outra não é série só isso, de né, coisas, não é doutora? só isso, né? Mas assim, a gente pegando isoladamente a compulsividade, né? Porque são pessoas realmente impulsivas para compras, para comer, para beber, o risco de uso de drogas sexualmente, risco para dirigir, né? Então pode ser uma característica, né? Mas eu estou falando isoladamente, a gente tem que pegar todo um universo aí dessa pessoa. Pode ser um transtorno bipolar. Às vezes a pessoa numa fase de mania, ela gasta excessivamente, ela perde a crítica dos gastos, então ela sai gastando, ela quer dar presente para todo mundo, ela fica eufórica, ela, né, fica inconsequente. E também pessoas com transtorno de ansiedade generalizado, pessoas que têm uma ansiedade muito grande e às vezes vão lá compensar essa ansiedade, muitas vezes com a compulsão na comida ou na compra, ou na bebida, ou enfim, né? Então, assim, não dá por uma característica a gente dar um diagnóstico. Realmente é complicado porque, né, a gente fala que existem várias questões, mas assim, né, se a senhora quer ajudar, ela percebe, se ela aceita, procura a ajuda de um profissional, né, doutora? Porque aí ali vai poder realmente fazer toda essa anamnese para entender, porque a gente está sabendo da compulsividade, mas a gente não sabe das outras questões, né? Sim, porque depois vai virar consequência, né? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, depois ela vai ter que lidar com a consequência disso. Está namorando há 3 meses já, né? Tem que tomar cuidado, porque aí tem a questão também do apego, da afetividade, tem várias questões, né? Agora, doutora, por exemplo, a questão da pessoa com o transtorno borderline, existe a questão da internação? Em que momento se faz necessário? Tem um índice alto ou não? A pessoa que aceita ali esse tratamento, segue, ela consegue ali ter uma vida normal, seguir a sua rotina? Ela consegue ter uma vida normal, né? Desde que ela faça o tratamento, desde que ela tenha uma rede de apoio, né? Ela vai ter eventualmente seus altos e baixos, sim, porque é algo que a gente não fala em cura, mas a gente fala em controle. E a internação, na maioria das vezes, ela está indicada nas ideações suicidas, né? Então, paciente com ideação suicida muito estruturada, já fazendo planos, já... Mas também é importante salientar que o borderline nem sempre ele vai ter uma ideação suicida de planejamento nesse sentido. Porque como são pessoas impulsivas, muitas vezes a tentativa de suicídio ela pode vir num momento de impulsividade, sem planejamento. Entendi. O que é um fator complicador também. Porque quando você tem uma ideação suicida estruturada,
você já sabe, você interna e você preserva aquele paciente. Mas no borderline você ainda tem esse complicador de muitas vezes serem tentativas impulsivas, em que, né, num dia a pessoa está de um jeito e no outro, né, aquela pessoa, mas ele estava bem no dia anterior e no outro dia tentou. Né? Então isso é um fator complicador. Mas geralmente a automutilação e a ideação suicida são indicações de internação. Agora, doutora, no texto inicial, trazendo dados aí, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, comenta-se que o público feminino é o mais diagnosticado. É isso mesmo? As mulheres têm esse maior diagnóstico, o número de diagnósticos? Sim. E é o que a gente percebe na prática clínica também. Agora, doutora, tem uma pergunta que chega pra gente aqui, e a gente imagina, a senhora já comentou isso, sobre o sofrimento, né, da família, de quem tá ali perto, da pessoa também, mas a gente sempre diz, né, que quem cuida de uma pessoa doente também, se não tomar cuidado, acaba adoecendo. Por isso a importância, né, desse trabalho conjunto. E ela diz o seguinte: olá, gostaria de não ser identificada. Minha irmã foi diagnosticada com esse transtorno há cerca de 1 mês e começou o tratamento. Gostaria de saber quanto tempo, mais ou menos, a gente vai conseguir perceber uma melhora no quadro dessa paciente. Existe um tempo aí? É difícil te dizer, tá? Porque a psicoterapia é algo muitas vezes aí de médio e longo prazo, e a psicoterapia ela vai abordar ali coisas essenciais, a questão do histórico traumático e tudo mais. Mas assim, falando em termos de reação à medicação, não sei se ela está tomando medicação, mas assim, em geral, as medicações elas vão ter um resultado ali a partir de 1 mês, em geral, a maioria das medicações no sentido de um controle melhor da impulsividade, dos acessos de raiva, né? Mas assim, da parte medicamentosa a gente consegue ter uma previsão um pouco melhor, mas no geral é muito difícil dizer. Com certeza. Agora, doutora, a gente já está caminhando aqui para o final do programa, mas eu gostaria que a senhora reforçasse, para quem ligou o radinho agora, hoje nós estamos falando sobre o transtorno de borderline, quais são os principais sintomas, então, né, para que as pessoas possam perceber. Claro que, né, a gente também fala isso, porque se você conseguir se auto-perceber, isso é importante também, porque eu acredito que a aceitação é um dos primeiros passos diante de qualquer situação, seja um transtorno, seja uma doença, a aceitação faz diferença, né, doutora, nos resultados também. Mas quais são os sinais para que as pessoas possam ficar atentas diante disso? Então, a impulsividade em vários campos da vida, né? Então, na questão do comer compulsivo, do beber compulsivo, do risco de uso de drogas, da questão da sexualidade, de se expor, né, a riscos, nos riscos de dirigir, de se expor a situações de risco em geral, né? São pessoas com uma autoestima muito baixa, pessoas que têm uma personalidade mais dependente, que têm uma fantasia de rejeição muito grande, pessoas que têm um histórico de trauma, sobretudo na infância, que sofreram abusos morais, psicológicos, sexuais, né, perdas traumáticas, né, são pessoas que têm muitas vezes uma atitude mais sedutora, que, assim, mais dramática, vamos dizer assim, pessoas que têm acessos de raiva, muitas vezes a ponto até de agredir ou de quebrar objetos, né, em alguns momentos, sobretudo quando são contrariadas ou quando esse sentimento de rejeição vem à tona, né, pessoas que têm tendência a deprimir, né, é lógico que nesse conjunto todo que eu te falei, né, em pessoas que se automutilam, muitas vezes se cortam, né? Pensamentos de autoextermínio, né? Ideação suicida. Então são coisas bem dramáticas mesmo, né? São pessoas que têm um histórico de vida bastante dramático e que, além do próprio sofrimento, acabam acarretando sofrimento para quem está em volta. E no caso das pessoas que percebem isso, é procurar um psiquiatra o quanto antes? Sim, com certeza. Procurar ajuda o quanto antes. E a senhora comentava que é um tratamento realmente multidisciplinar, né? Então, é importante realmente que a pessoa entenda, né, doutora, que às vezes a gente vê alguns casos de pessoas que, não que seja ruim, minha gente, não é isso, mas ela só quer um remédio, né? A gente fala que, claro, o remédio é algo maravilhoso, que ajuda muito, às vezes se faz necessário, mas às vezes não existe um remédio único que vai trazer a cura, né, doutora? Precisa ter esse entendimento, que não é chegar na doutora Úrsula, doutora, eu tô assim, quero um remédio. Não é só isso, né, doutora? Não é só isso, né? E a família ser essa rede de apoio também.
Com certeza. Doutora, para quem está nos acompanhando, né, e de alguma forma vê que alguém, né, que está aí do lado, às vezes no trabalho, que como a senhora disse, as pessoas conseguem às vezes ter uma vida normal, então acredito eu que consiga trabalhar, consiga conviver, tem ali os picos, os momentos, né, que a pessoa às vezes não consegue nem dar aquela disfarçada, mas como que as pessoas podem abordar essas pessoas? Tem como existe uma técnica aí pra gente conseguir ajudar essa pessoa, que como a senhora disse, às vezes a pessoa está em sofrimento, mas ela também não sabe explicar o que ela está sentindo, o que está acontecendo com ela. A gente consegue de alguma forma, ali com um jeitinho, fazer com que essa pessoa procure um profissional? Qual que é a dica da senhora aí diante dessa situação? E sempre é preciso tentar, né? Uma hora ou outra, essa pessoa vai demonstrar sofrimento, né? Porque o transtorno borderline é uma entidade que traz muito sofrimento. Então, em algum momento, essa pessoa ou vai demonstrar sofrimento, enfim, chorando, né, de uma forma mais explícita, ou às vezes de uma forma mais irritada, que é muito comum também nesses acessos de raiva. Então, perceber essas alterações que geralmente estão ligadas à relação com o outro, né, a dificuldade de relação com o outro. E quem souber e tiver a sensibilidade de, mesmo a pessoa muitas vezes até estando no polo mais irritado, né, chegar, sentar, conversar, se mostrar à disposição, né, pegar na mão, vamos procurar ajuda, né? Não é só a pessoa, às vezes, que a gente pensa, o sujeito está chorando, está ali no cantinho, não, mas às vezes é justamente o contrário, ele está irritado, está dando coice nos outros, ele não está bem também. Sim, né? sim. Não é só o sujeito que está chorando, que está reclamando, muitas vezes é aquele que está até arrogante, que está com raiva, que a gente não quer nem conversar. O mal-humorado, né? Ele está sofrendo também. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de ir lá e se mostrar à disposição, muitas vezes pegar na mão e vamos, né? Vamos procurar ajuda. Sim, e realmente demonstrar isso, porque às vezes o que a pessoa está esperando é exatamente isso, né? Sim. E muito interessante quando a senhora fala disso, né? Porque às vezes a gente só oferece ajuda para aquele que está chorando, né? Para aquele que está ali deprimido, você fala, nossa, tadinho, tá triste, né? E aquele outro não, imagina, né? Aquele ali é um mal-humorado mesmo, né? E a gente tem esse olhar diferenciado, né? Sim. E chegar, se você talvez não tenha essa intimidade com a pessoa, ver alguém ali do grupo, da família, né? Do trabalho, que tem essa intimidade maior, chegar ali com um jeitinho, né? Olha, vamos procurar um profissional, vamos ver o que está acontecendo, você não está triste? Que é importante, né, doutora? Porque às vezes a gente fala assim porque a gente trabalha, às vezes, passa mais tempo dentro do trabalho do que, às vezes, da nossa própria casa, convivendo com os nossos familiares, né? E às vezes o colega de trabalho pode salvar uma vida, né? Sim, com certeza, muitas vezes. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela presença e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Para quem quiser seguir na rede social, tem também, né? O da senhora, tem também da clínica, né? Sim, sim. Qual que é o arroba, doutora? CAM Psiquiatria. CAM. Arroba CAM Psiquiatria, e o meu também, arroba Noleto Costa. Bacana. Doutora, obrigada, viu? André, obrigada pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que participou, que interagiu conosco, obrigada aí por estar junto conosco aqui na Rádio Canção Nova. Programa Abre Aspas termina aqui, a gente volta na sexta-feira, se Deus quiser, com mais um tema. E hoje, minha gente, eu volto com vocês, né, André? O pessoal vai ter que me aguentar aqui de novo, né? Pois é. Hoje e amanhã eu estarei ao vivo com vocês aqui das 16 até as 18 horas dentro do Tarde Especial, e eu espero a sua companhia, a sua interação. Vamos ficar junto aí nesse finalzinho de tarde aí, né? Você faz companhia pra mim e eu faço companhia pra você. Combinado? Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau.